Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade no vídeo que imagino que você já deva ter assistido, uma videoaula que eu publiquei falando sobre os votos, falando sobre as questões que nos amarram muito. Se você ainda não assistiu, não tem problema, por favor, assista quando possível. E neste vídeo de hoje, nós vamos fazer o tratamento, nós vamos fazer as ativações e principalmente os cortes necessários. Esses primeiros dias de tratamento, eles são destinados a um autoconhecimento, uma conexão muito profunda com o nosso consciente e propício para que sejam feitos cortes energéticos. E que dia propício é esse? Hoje nós estamos em sexta-feira 13. Eu sei que existe um imaginário coletivo que fala que a sexta-feira 13 é um dia pesado, um dia negativo. E eu concordo que seja mesmo, não que eu vivencie isso na minha vida, mas eu concordo que o dia 13, se quando cai numa sexta-feira, ele acaba sendo um dia um pouco mais complicado, porque existem muitas pessoas que estão vibrando nessa energia de medo, nessa energia de pânico, nessa energia de que não posso passar embaixo de uma escada se um gato preto cruzar na minha frente, coitadinho do gato, né? Um animal tão puro e tão espiritualmente assim forte, né? Mas essas crenças muito popularizadas hoje no nosso país e a nível de mundo também, nos trazem conceitos e alimentam um imaginário coletivo de medo. Mas o dia 13 e uma sexta-feira são dias propícios para que limpezas profundas aconteçam. Então não tenha medo. E hoje ainda nós estamos em lua minguante. A lua minguante começou no dia 11 de março. Hoje, no dia 13, nós estamos aí já nos primeiros dias de lua minguante. Quer melhor período da sua vida para que cortes sejam feitos? Para que banimentos e limpezas profundas sejam feitas? Então, nós somos convidados no dia de hoje, e mesmo que você não consiga assistir essa gravação no dia 13, não tem problema, mas nós somos convidados no dia de hoje de colocarmos a mão na massa e cortarmos de uma vez por todas aquilo que ainda nos trava, no nosso inconsciente e no nosso espiritual. Você já sabe, de nada adianta você também fazer cortes energéticos e não ter uma mudança de mente. Mas isso é assunto para nós conversarmos nos próximos dias, que é onde nós vamos começar a entrar numa outra frequência desse atendimento de 15 dias. Os primeiros dias é muito voltado para autoconhecimento, temas mais assim pesados nesse sentido, e o dia de hoje específico para esses cortes energéticos. Eu dizia na aula de ontem que eu preciso que você faça esse decreto do corte energético. E lá no material que você recebeu, tem, no meio do material, tem um modelo. Você pode seguir aquele modelo e ainda acrescentar mais coisas. Você não precisa ficar só, né? Eu tenho que ler palavra por palavra como está aqui. Não. À medida que as suas intuições forem colocando outras questões, você vai colocando ali no momento que você for fazer o seu corte energético. Então faça o quanto antes. Ah, mas o tratamento ele não vai ser feito já o corte? Claro que vai, nós vamos fazer isso nesta gravação agora. Porém, você concorda comigo que eu não tenho mais poder do que você na sua vida? Estou repetindo isso que já disse em outras gravações. Posso ter um pouco de técnica, posso ter mais conhecimento, talvez, posso ter um pouquinho mais de autoridade no sentido de trabalhar com espiritualidade há mais tempo, e técnica, conhecimento, tudo unido, te dá um pouco mais de autoridade. Mas a única pessoa que tem total autoridade na sua vida é você. É você. É você que tem autoridade de desligar aqui e será desligado lá. Você tem autoridade de ligar aqui e será ligado lá. Você tem ideia o que isso significa? O poder que nós temos de que, com um decreto onde nós declaramos mudanças muito profundas acontecer na nossa vida. E pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte: esses decretos que são feitos,
e esse que nós vamos fazer hoje, assim, muito forte, eles são poderosos para fazer várias mudanças na nossa vida. E eu sou uma pessoa que, digo para você, o meu próprio testemunho. Eu mesmo, quando comecei a fazer esses decretos na minha vida, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar. Aquilo que eu havia estudado numa teoria, eu comecei a ver na prática aquilo acontecendo. Então eu digo para você, não banalize esse conteúdo e não ache que não precisa fazer, tá? Não ache que só porque eu estou invocando uma determinada entidade ou não, como tem pessoas que acham que precisam invocar uma entidade, invocar uma força maior. Não. Você mesmo pode dizer o que você quer que continue na sua vida ou o que você quer que seja cortado ou seja ativado na sua vida, ok? Eu não vou avançar muito no assunto porque tem uma aula toda sobre isso. E lá na aula eu falo sobre alguns votos e eu cito para você 9 votos, tá? Esses votos nós vamos estar quebrando, nós vamos estar cortando, vamos estar retirando eles da sua vida hoje. Mas, independente do que está sendo feito no coletivo, eu preciso que você assista a aula e faça o decreto que está no PDF, né, no meio do PDF, e eu não vou mandar ele para você aberto porque eu quero que você leia. Então, você vai se obrigar a ler para que você possa achar aquele decreto no meio ali das tantas outras páginas que tem um conteúdo muito profundo para você poder entrar dentro dessa conexão profunda, ok? Bom, então, o atendimento de hoje, ele é um atendimento voltado a esse decreto que nós vamos fazer agora de cortes de limpezas profundas. Convido a você, se você quiser ter perto de você um copo com água, é um copo, não é jarra, não é um litro, não, é um copo com água. E esse copo de água é para você. Não é copo de água para você dar para o seu filho, para o seu marido, e não sei para quê. E, e mesmo que pessoas estejam fazendo isso, ele de água ali junto e se conecte com a energia, tá bom? Nós não podemos assim querer substituir ou querer fazer as coisas pelos outros. Uma coisa é eu que estou fazendo os decretos por você porque você me deu essa autorização ao pedir o atendimento. E outra coisa é você querer fazer as coisas sempre pelos outros. Não faça isso. Então você vai lá na sua cozinha, dá pausa aí no vídeo, pega um copo com água, tá? Água, água simples, água do filtro, ok? Não tem nada de especial, não tem que botar sal, não tem que botar açúcar, não tem que botar nada. É simplesmente água. A água no plano espiritual, ela é fortíssima para limpar, para retirar aquilo que não é mais nosso, que precisa ser limpo de uma vez por todas, ok? Então, outra coisa, você vai perceber que o decreto que eu vou fazer aqui na gravação, ele é um pouco diferente do que está lá na apostila. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo um tratamento coletivo. Então, eu vou entrar dentro do campo espiritual de cada um, já vou conectar cada um aqui no atendimento e vamos fazer esse decreto em nome de todos. Quando você for fazer o decreto sozinho lá na sua casa, onde você achar melhor fazer, você vai ver que é um decreto muito diferente desse que nós estamos fazendo aqui. É mais forte esse que eu estou fazendo? Não, não é mais forte. Talvez ele tenha mais intenções, porque estamos num atendimento coletivo e a espiritualidade sabe muito bem, nessas mais de 50 pessoas que estão aqui participando desse atendimento, as questões que precisam ser cortadas em cada um, ok? Mas não deixe de fazer o quanto antes o decreto que está lá na apostila de PDF que você recebeu, que está lá no grupo, ok? Vamos lá. Eu vou ligar uma frequência e vou pedir que, agora que você já está com o seu copo de água, e por que a água? Porque a espiritualidade, ela aproveita esses momentos e coloca na água o remédio espiritual que nós precisamos. E não pense que isso é brincadeira não, tá? Porque isso é sério e realmente esses remédios espirituais, eles são colocados na água
para que transforme o nosso corpo físico, a nossa mente e também atue no nosso espírito, ok? Não duvide dessas coisas. E eu digo para você que eu conheço pessoas que, com um simples copo de água, curaram pessoas. Então, não brinque com isso, não banalize essas coisas e não ache que não é importante, tá bom? Copo de água não vai fazer você ficar mais santo ou menos santo, tá? Copo de água não vai condenar você ao fogo eterno, nada desse tipo, ok? Então, pegue um copo de água, é o elemento água, o elemento para fluidificar, para limpar, tirar o que é negativo na gente. Vamos lá. Vou colocar uma frequência aqui e espero que a gravação não grave, mas qualquer coisa a gente refaz. E eu sugiro que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos e, e espírito de forma profunda. Feche os olhos e que o teu corpo físico relaxe, mas a tua mente esteja desperta para que você possa acompanhar tudo o que está sendo realizado agora. Tu conheces cada uma delas, conheces as situações pelas quais estão passando, conheces os medos, conheces os desafios de cada um. Altíssimo Deus, eu peço que vá recebendo cada uma dessas pessoas, vá recebendo cada uma dessas pessoas e que no poder da egrégora que está formada aqui nesse atendimento, cada um possa ser tocado, possa ser hoje transformado da terra, uma proteção espiritual, da atual do fogo, e dentro deste círculo de proteção, cada uma dessas pessoas que estão conectadas a esse atendimento agora, esse tratamento, a Marina, o Daltron, a Juliana, a
Mariane, a Thaís, a Juliana Flor, a Sebastiana, a Vânia, a Valésia, o Hernani, a Maiara, a Sandra, a Letícia. Eu conecto a esse tratamento a Leda, o Diego, a Juliana Reis, o Carlos Eduardo, o Leonardo, a Jéssica. Eu conecto a esse atendimento a Tayla, o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Luciano, o Reginaldo, a Sebastiana, a Cleia. Eu conecto a Sabrina, o André, a Janine, a Jaqueline, o Christian, a Lisiane, a Maria do Carmo. Eu conecto a esse tratamento a Franciana, a Maria Lúcia, a Marcilene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele. Eu conecto a Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge Luiz, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos, a Carla. Eu conecto a Sandra Edir, o Milton, a Dandara, a Manuela, o Miguel, a Chiara, a Cassussa. Eu conecto a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Ana Brígida, o Mário, o Diego, a Nádia, o Caio, a Marina, a Leda, a Liliane, a Débora, o Jonathan, a Cirlei, o Jefferson. Eu conecto o Fabrício, a Sabrina. Eu conecto esse atendimento o João Gabriel, a Cláudia. E eu também me conecto a esse atendimento, João Luiz. Hoje é dia de cura, de libertação. Hoje é dia de corte energético profundo. Hoje é dia de uma transformação. Vai trazendo à sua mente as coisas que você quer e sabe que precisam ser cortadas. Medos, inseguranças, problemas financeiros, escassez, questões de relacionamento. Vai trazendo, vai colocando, vai apresentando ao divino, à espiritualidade, as situações que você queira hoje deixar para trás. A escassez financeira, dívidas, situações judiciais, contratos que não se resolvem. E deixa a espiritualidade ir colocando intuições na sua mente do que hoje precisa ser cortado, do que hoje precisa ser limpo. Neste momento sagrado, neste campo de consciência que foi aberto para esse atendimento coletivo, eu me coloco como líder, mentor, dirigente desse atendimento e falo em nome de todos os que estão aqui acompanhando essa gravação, em nome de cada alma que participa deste atendimento de cura, libertação, restauração. Sob a presença da luz divina, sobre a autoridade do Eu Sou que habita em cada um de nós, sobre a proteção das forças espirituais, os mentores, os guias, as consciências superiores que acompanham esse atendimento, nós abrimos agora um portal de verdade, consciência e libertação profunda.
E que essa transformação, Senhor Deus, ela comece na minha vida, na vida deste que está participando agora, neste momento. E nós declaramos que diante das leis espirituais do universo, em algum ponto da nossa história, nesta vida, em outras existências da alma, em linhas de tempo paralelas, em realidades simultâneas ou multidimensionais, possamos ter sido feitos votos, juramentos, pactos, promessas, compromissos espirituais, lealdades energéticas, contratos que hoje limitam a liberdade, a prosperidade, o amor, a saúde, a alegria, a expansão de nossas vidas. Reconhecemos que muitos desses votos podem ter sido feitos em momentos de dor, de sofrimento, de medo, de culpa, de manipulação espiritual, de ignorância, ou estados de consciência reduzidos. Outros votos podem ter sido feitos em caminhos religiosos rígidos, em tradições espirituais que exigiam sacrifício, renúncia, pobreza, sofrimento como forma de devoção. E se em algum momento da nossa jornada nós declaramos votos de pobreza, votos de sofrimento, de sacrifício, votos de castidade, votos de solidão, votos de silêncio, votos de invisibilidade, votos de obediência cega, votos de renúncia ao prazer, votos de não prosperar, votos de não receber, votos de carregar dores da família, votos de carregar dores do mundo, ou qualquer promessa que limite a nossa alma. Altíssimo Deus, nós damos uma ordem agora, e eu dou essa ordem, que isso seja quebrado, cortado no meu campo e no campo deste que está participando do atestimento. Nós agora retiramos completamente toda a permissão que sustenta essas estruturas no campo energético espiritual. Neste momento, em nome de todos os participantes desse atendimento, eu decreto: nós revogamos, nós cancelamos, nós anulamos, nós dissolvemos completamente todos os votos, pactos, promessas, contratos espirituais, juramentos, alianças energéticas, lealdades inconscientes, compromissos espirituais que não estejam alinhados com a luz, com o amor, com a verdade e com o propósito evolutivo da alma. Nós revogamos tudo aquilo que foi dito ou não dito. Revogamos tudo aquilo que foi escrito ou não escrito. Tudo aquilo que foi feito de forma consciente ou inconsciente. Tudo aquilo que foi firmado nesta vida ou em outras experiências da alma. Nós revogamos agora em todas as linhas de tempo, passado, presente e futuro. Revogamos em todos os espaços, em todas as realidades paralelas, simultâneas, multidimensionais. Revogamos em todos os níveis de consciência, em todas as camadas energéticas, em todos os corpos espirituais e frequência vibratória. Que todas as correntes invisíveis que sustentavam esses acordos sejam agora quebradas. Todas as amarras energéticas sejam desfeitas. Que todos os contratos espirituais que limitavam a expansão da vida sejam dissolvidos pela força da consciência, da verdade, da luz e do Deus que cada um de nós é, o Eu Sou.
Neste momento nós também revogamos e anulamos qualquer participação em magias, feitiços, amarrações, manipulações espirituais, interferências energéticas, pactos de dor, sofrimento, qualquer estrutura energética criada para limitar, prender, enfraquecer a caminhada espiritual das nossas almas. Tudo isso agora é desfeito, neutralizado, dissolvido. Vai trazendo à sua mente agora pessoas que passaram pela sua vida. Traz à sua mente a imagem do teu pai, da tua mãe, pessoas que foram responsáveis pela sua criação. Vai trazendo à sua mente parentes próximos. Vai trazendo à tua mente pessoas que conviveram a infância com você, a adolescência com você, a sua vida adulta agora. Vai trazendo à sua mente aquela pessoa que abusou de você. Vai trazendo aquela pessoa na sua mente que te tratou mal. Vai trazendo à sua mente aquela pessoa que não foi uma boa presença na sua vida. Vai trazendo à sua mente os filhos, filhas. Vai trazendo à sua mente o seu esposo, a sua esposa, namorados, pessoas que passaram pela sua vida e talvez houve troca energética com essas pessoas. Vai trazendo à sua mente os colegas de trabalho, bons e aqueles também não tão bons, ex-chefes. Vai trazendo à sua mente aquele padre, aquele pastor, aquele líder lá da sua religião. Independente se ele foi bom com você ou não, vai trazendo essas pessoas à sua mente. A gente às vezes não pensa, mas nós temos muitas amarras com pessoas que passaram pela nossa vida. Vai trazendo à sua mente as pessoas que você encontrou no dia de hoje. Vai trazendo à sua mente as pessoas que frequentam ou frequentaram um lugar religioso com você. E talvez essas pessoas fizeram você sofrer neste lugar. Vai trazendo à sua mente ambientes que você frequentou ou frequenta até hoje e que você não consegue mais ir naquele lugar, mas você também não consegue dizer não. Com todo respeito às suas crenças, mas se você fez alguma promessa para algum santo, alguma entidade, e você acha que isso hoje está te atrapalhando, traga essas memórias. Muitas vezes nós nos conectamos a egrégoras espirituais que não são nossas. Aquele santo, aquela oração que você fez, aquela novena, aquele sacrifício, vai trazendo à sua mente todas essas situações.
tudo mais que a espiritualidade despertar em você, para que agora seja deixado para trás. Nós liberamos todas as pessoas, instituições, sistemas, egrégoras, consciências, energias que possam ter participado desses votos, contratos, e também nos liberamos completamente de qualquer obrigação espiritual que já não pertence ao nosso caminho evolutivo. E agora nós vamos realizar uma profunda reconciliação da alma. E cada participante desse atendimento, deste campo espiritual, declara agora em consciência: eu me perdoo pelas escolhas que fiz em qualquer tempo da minha existência. Aquelas culpas que você continua carregando. Eu reconheço minhas experiências, honro o aprendizado que elas trouxeram, mas escolho agora um novo caminho, mais consciente, mais amoroso, mais livre. E quem você precisa perdoar hoje? Mesmo que essa pessoa não mereça seu perdão. Quem é que você precisa perdoar hoje? Quem é que você precisa pedir perdão hoje? Verbalize o nome dessas pessoas. Eles não vão estar ouvindo, mas o importante é a energia que está sendo gerada aqui. Peço perdão a todos aqueles que em algum momento da minha jornada possam ter sido feridos por mim, consciente ou inconscientemente. E eu libero, perdoo, abençoo todos aqueles que um dia possam ter me ferido. Neste campo espiritual de verdade, todos somos agora libertados. E é realizada agora uma restauração integral da alma. Eu decreto, em nome de todos os participantes, que todos os fragmentos de alma que ficaram presos em pessoas, situações, memórias, relações, traumas, experiências de dor, sejam agora recolhidos de volta ao campo de origem. Cada fragmento retorne purificado, restaurado, abençoado, trazendo de volta a força vital, a consciência, a sabedoria adquirida em cada experiência. E ao mesmo tempo, os fragmentos de alma que não pertencem ao campo de cada participante são agora devolvidos aos seus verdadeiros donos, também purificados, restaurados e abençoados. Assim cada alma retorna à sua integridade original. E neste momento nós declaramos o encerramento de todas as conexões energéticas que não estejam alinhadas com a luz, com o Deus que está dentro de você. Cada participante se desconecta agora de toda a memória compartilhada de dor, de toda a vibração de sofrimento, de toda a ligação energética baseada em medo, culpa, dependência, manipulação ou limitação. E desconectamos-nos agora de todas as estruturas espirituais que não representam a verdade da luz. E no lugar dessas antigas estruturas, um novo campo energético espiritual começa a se formar. Um campo de liberdade, prosperidade, amor consciente, expansão da alma. E cada um agora
Toma posse do direito divino de viver uma vida próspera, saudável, amorosa, abundante. Declaramos que nossas almas estão livres para prosperar, livres para amar, livres para crescer, livres para manifestar o bem em todos os níveis da existência. E que a minha energia, a sua energia, a energia de cada participante seja agora restaurada. Caminhos sejam abertos, consciências sejam expandidas. Prosperidade circule com leveza. Relacionamentos sejam curados, saúde seja fortalecida. A alegria volte a habitar o coração. E nós selamos esse decreto espiritual diante das leis universais da consciência. Que este decreto seja reconhecido em todos os tempos, espaços, realidades e dimensões. Que seja reconhecido no passado, no presente e no futuro. Que seja reconhecido em todos os níveis de existência da alma. Que seja escrito no livro da vida e sustentado pela própria luz divina. Pois quando a consciência declara, a energia responde. Quando a alma decreta, o universo se reorganiza. E quando a verdade é pronunciada, as antigas estruturas deixam de existir. Assim é em nome do Eu Sou, que habita em cada um de nós. E eu declaro agora no meu nome, e declaro agora no nome dessas pessoas que me autorizaram a fazer este atendimento. Eu declaro agora que a Marina, o Daldron, a Juliana, a Mariane, a Thaís estão livres. A Juliana, a Flor, a Sebastiana, a Vânia, a Valésia, a Hernânia, a Maiara, a Sandra estão livres. A Letícia está livre. A Leda, o Diego, a Juliana Reis, o Carlos Eduardo, o Leonardo, a Jéssica estão livres. A Tayla está livre, o Leandro está livre, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel estão livres. O Luciano Carlos está livre, o Reginaldo, a Sebastiana, a Cleia, a Sabrina, o André, a Janine, a Jaqueline, o Christian, a Lisiane, a Maria do Carmo estão livres. A Franciana está livre, a Maria Lúcia, a Marcelene, a Maiara estão livres. O Janilson está livre, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriela e a Gisele. O Bernardo está livre, o Douglas está livre. O Jorge está livre, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo, a Carla da Cruz, todos estão livres. A Sandra Edir está livre, o Milton está livre, a Dandara está livre. O Manuel, o Miguel, a Chiara Cassuz estão livres. A Maria de Fátima, o Paulo Sérgio está livre, a Ana Brígida, o Mário, o Diego, a Nádia, o Caio, a Marina, a Leda, a Liliane. A Débora está livre, o Jonathan está livre, a Cilei, o Jefferson, todos estão livres. O Fabrício está livre, a Sabrina está livre. O João Gabriel está livre, a Cláudia está livre. E eu estou livre. Nós estamos livres, mutuamente livres, eternamente livres. Cada um permanece apenas com aquilo que verdadeiramente lhe pertence. Todas as memórias de dor são agora dissolvidas. Todas as ligações nocivas são agora encerradas. E um novo ciclo espiritual começa a se abrir para todos que participam deste campo. Assim foi decretado, assim foi autorizado, assim foi estabelecido no campo espiritual, mental, energético. Está feito, está selado, está liberado. Um novo capítulo da sua vida começa agora. E não tenha dúvidas
dos movimentos que vão acontecer na sua vida a partir de agora, por esse decreto que foi apenas feito. Permaneça alguns momentos com a espiritualidade. Agradeça por esse momento, essa libertação profunda que está chegando para você. Você pode abrir os seus olhos, você pode tomar a sua água. E esse decreto ele é válido inclusive para aqueles que não estão no grupo, que não estão assistindo as gravações. Mas você pode compartilhar esse link com os outros. Aquela pessoa que você pediu atendimento, você pode compartilhar o link com ela. Mas se você perceber que são pessoas que não estão preparadas ainda para entender o que aqui foi feito, não tem problema. Nós fizemos esse decreto por elas. O eu sou de cada um estava aqui presente, ativo, trazendo essa transformação completa para a nossa vida. Então, o atendimento de hoje ele se resume nesse decreto. Eu não vou colocar novos temas hoje, deixa para que no sábado, nos outros dias, a gente trabalhe outros temas. Quero fazer um convite para você, caso você deseje, caso você queira. Se quiser aqui pelo coletivo, tenha certeza, vai fazer movimentos muito profundos na sua vida a partir deste momento. Se você assistir a gravação, vai perceber que você ali não conseguiu assistir a gravação, coisas diferentes começaram a acontecer. Mas, se você quiser fazer um atendimento de corte energético só para você individual, me chama no privado para que a gente faça o corte energético. O corte atendimento que muitas pessoas já fizeram comigo, foram beneficiadas e assim por diante. E o corte energético é um atendimento onde a gente pode trabalhar situações muito específicas. Às vezes uma pessoa com uma situação, com um problema. Então, o corte energético ele é um atendimento complementar a uma limpeza espiritual. Toda pessoa que chega até mim, primeiro eu faço o atendimento espiritual, energético e limpeza. E depois eu apresento os caminhos para essa pessoa cair de cada vida. E entendo das situações que vão aparecendo no campo e essa pessoa vai tentando. Mas se você quiser fazer o seu corte energético individual, diferente do que aqui foi feito, às vezes tem um setor da sua vida com problema. Eu tenho muito problema em relacionamento. Eu tenho muito problema das coisas que não se resolvem. Tá tudo amarrado. Processo judicial, algum contrato que não está entendendo. Situações assim que se repetem em sua vida. Precisa de uma pessoa que ela quis fazer um corte energético porque ela tem logo de salas sociais, casas e salas comerciais. Ela tem mais ou menos quase umas 20 propriedades que ela aluga. Algumas são dela e outras são da família. Só que ela chegou a ficar com 11 imóveis entre os dela e da família sem ter locador. E a renda dessa família. Ela disse assim, eu consigo me manter por um tempo, porque fizemos uma poupança. Mas se depois as lojas não terem movimentação, é um problema que nós temos eu e a minha família.
que a nossa renda ela vem 90% desses imóveis alugados. Fizemos o corte energético e isso, pessoal, que eu pergunto para vocês, não é para que você ache que é mágica o negócio, tá? Mas é para você ver como tem como esse ele faz efeitos profundos na nossa vida. Eu fiz o corte numa terça-feira, corte de terça, de sexta-feira, durante qualquer dia da semana, tá? E eu lembro que eu fiz esse corte na sexta, na terça-feira, não, desculpa, na sexta-feira. Na terça-feira da outra semana, eu já estava assinando um ou dois contratos de aluguel lá com uma pessoa, né, com duas pessoas, e as coisas foram acontecendo, foram se desenrolando. E mesmo que ela tivesse lembrando que em pequeno, somente os mas ela não sente ali. E tinha coisas da pessoa que precisaram ser cortadas, saudades familiares, o peso que ela assumiu, que ela só para lidar como se fosse um instalador de todos os imóveis. O corte energético ele é um atendimento muito profundo. Nós estamos num atendimento coletivo. Eu quero pedir, quem sentir necessidade de fazer um corte energético individual, procure no me chama no lado. Vou saber se você assistiu a gravação final. Isso é um ponto positivo para você. E vou fazer cortes energéticos por um valor social. O corte energético ele começa o atendimento de R$ 40, tá? E por que corte energético ele tem esse valor? Por causa dos elementos que são usados, ok? Do tempo que eu disponibilizo para atender essa pessoa. Então, ele parte de R$ 40. Dependendo das situações, são cortes que às vezes a gente tem que rever um pouco os valores. Mas até 5 situações, problemas, coisas que você precisa curar, que você acha que aquilo que pedindo, a gente pode inclusive dar uma olhada no seu campo nessas situações. Eu vou fazer do dia 13 até o dia 15. Eu vou estar recebendo pedidos de corte pelo valor social de R$ 20. Veja, não é limpeza. Claro que no corte receber uma limpeza, além dos atendimentos coletivos, você está participando. Mas aqui é a oportunidade de se cortar situações que você sente e que são uma trava constante na sua vida. Então, venha me procurar, peça o seu corte energético. É obrigatório? Claro que não. É uma sugestão que eu estou lhe dando. Nós estamos num atendimento coletivo. Quero proporcionar para mais pessoas terem acesso a esses eventos. Então, venha fazer o seu corte de valor social do dia 10 ao dia 15. Por que até o dia 15? Porque daí, a partir da terça-feira também, ou no máximo de segunda, só 2 dias que eu vou estar pegando os nomes de quem quiser fazer seu corte pelo valor social, para daí na segunda organize e na terça eu já comece a fazer os cortes energéticos. Certo? Pessoal, é um tratamento muito profundo. Quem fez corte energético fez sabe, tá? E venha fazer, se você tiver dúvidas, me pergunta lá no WhatsApp, né? Durante o final de semana, eu tenho uma agenda de atendimentos, de palestra no caso vivo, então manda sua mensagem, que assim que eu respondo.
bom? E venha fazer o sorte, gente, tenho certeza que vai ser positivo para você. Veja, por um valor social, 5 situações, se você quiser colocar esta sétima situação, não tem problema. Mas não vamos passar desse número, porque é muito vida. Eu estou fazendo aqui esse esforço social para ajudar você, para dar transformação para você. Tá? E, mas entenda aí, é muito difícil. Eu preciso também assim, que ter esse valor de troca aí, que existe necessidade de receber, para que a energia possa fluir. E que, não sei se você tem entendimento sobre isso, mas eu vou lá fazer 5 6 do seu campo. Não é pelo valor financeiro. Você não está comprando nada. Você está fazendo um valor de troca para que a energia possa fluir. Mas quando a gente passa muito de 5 6 né, motivos de corte energético, já para você que tenha uma consideração também nesse sentido. E você pode fazer outros procedimentos futuramente para você fazer corte energético no nome de outra pessoa. Você até pode, mas precisa verificar a situação primeiro. Você pode fazer um corte energético no nome do seu filho ou da sua filha? Pode. Você tem autoridade espiritual pelo seu filho. Mas se o seu filho já é adulto, seu filho tem até a família dele, né? Vamos entender aqui que também precisa ter movimentos da parte dele, né? De querer, mas analisa situação por situação, ok? Se você quer cortes para você, venha tranquilamente. Se você acha que há necessidade de fazer cortes para uma outra, vamos entender a situação. Manipule a energia de uma forma correta, ok? Pessoal, estou muito grato por vocês que estão participando desse atendimento de 15 dias. Para mais quem quer fazer tratamentos profundos por valor social. Né? Só para você ter uma ideia, pêndulo hebreu, que é um tratamento muito forte também. A gente trabalha os 72 nomes de Deus, mais de um tratamento muito forte. Né? O valor dele é 80. O próprio corte ético ele começa no valor de 40. Às vezes tem valores que são até mais altos que isso, porque muita energia envolvida e muitas coisas que precisam ser manipuladas com energia. Tá? Outros atendimentos, tem atendimentos, tem. Entenda que você não está comprando nada. Tá? Você não está comprando uma coisa, você não está fazendo um acordo com a espiritualidade porque você está pagando uma coisa. Fluir a energia de uma forma boa para você e para mim que estou também realizando e acompanhando o atendimento. Tá certo? Garanto para você que tem resultado e eu procuro sempre fazer valores mais em conta, valores mais baixos e valores que também valorizam o meu trabalho, porque eu sei o quanto isso é importante. Eu não posso desvalorizar, porque também a energia da prosperidade pode travar. Essas oportunidades que eu faço são oportunidades para que mais pessoas possam se conectar com a energia, que possam ter as suas vidas transformadas. Não estou aqui pensando com a espiritualidade oportunidades muito além dos alimentos, das videochamadas e assim por diante. Né? Só as viagens, as palestras, né? que me proporciona de você que vai fazer valores sociais quando eu vejo necessidade de um grupo, né, que está participando aqui e que precisa muitas vezes fazer esses cortes muito específicos. Esse hoje ele é muito transformador. Trabalhar setores, situações,
vai ajudar você cada vez mais que a sua vida mude e se transforme. Muita gratidão a todos. Um excelente final de semana. E dia 13 e dia 15, corte energético, valor social, valor 20. 5 máximo 6 questões. Caso você tenha necessidade de conversar comigo, perguntar mais sobre isso, tirar dúvidas, mande mensagem lá, que eu vou te responder na medida do possível. Muita gratidão a todos. Gratidão, gratidão. E gratidão também a toda essa espiritualidade que estava aqui acompanhando